página 5 do livrinho. Quem não tem o livrinho, esse livrinho tá tá lá no Google Sala de Aula. E vocês vão, quem não tem o livro tem que copiar todo esse assunto e pergunta e resposta. Quem tem o livro não precisa, só precisa responder aí no próprio livro mesmo. Quem não tem o livro vai fazer pergunta, conteúdo e resposta, viu? Então, olha, na página 5 tem sobre os sentidos das palavras e os recursos estilísticos. Então, eu já falei para vocês sobre linguagem literal e sentido literal e sentido figurado. O sentido literal é chamado de denotação ou linguagem denotativa. E o sentido figurado é chamado de linguagem conotativa ou conotação, certo? Recursos estilísticos são recursos empregados na fala e na escrita que vão dar força de expressão, ok? Aí vão dar força, vão dar uma força na expressividade, na intensidade do sentido das palavras. Aí existem os recursos sonoros, ou a musicalidade, que é a produção no texto verbal, os efeitos sonoros mais próximos da música. Existe o ritmo e a rima, que a gente já estudou. Existe também as figuras de linguagem, que a gente também já estudou. E aí as figuras de linguagem são hipérbole, antítese, aliteração, metáfora, metonímia, personificação, repetição de palavras e assonância, viu? A gente já estudou sobre cada um deles. Aí vem o poema de Mário Quintana. Eu vou pedir para Esté ler para mim, Dos Hóspedes. Essa vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre as contas, pois nunca nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Ok. Então, ele diz que a vida é uma estranha hospedaria, né? Ali, hospedaria é um estabelecimento que recebe hóspedes mediante pagamento, né? Um hotel. Um local que serve de abrigo para viajantes, pessoas que estão de passagem. Ele diz que a vida é uma estranha hospedaria. Então, um hotel, a pessoa é permanente ou é passageiro no hotel? Passageiro. Passageiro. Então, aqui significa que a vida é algo passageira, certo? Então, lembrar que vocês vão ter que escrever pergunta e resposta. A vida é passageira. A gente já respondeu isso aqui? A gente já respondeu isso aqui? Não, né? Então vamos lá. A vida é passageira. Pronto. Ai, meu Deus, tá chegando uma pessoa aqui atrasada. Pronto. Lembrar. Miquel, liga a câmera que eu não tô vendo você. Natália, liga a câmera que eu não tô vendo você. Eu quero todos com a câmera ligada. Quem? Miquel tá comendo. De novo, Miquel. Eu quero Natália ligando a câmera. Eu quero Miquel ligando a câmera. Certo? Eu não quero ninguém sem a câmera ligada. Então a vida é passageira. Deixa eu ver aqui quem. Alguém está entrando de novo? Abra aí a câmera que eu quero ver se está comendo mesmo. Mostra aí o prato que eu quero ver se está comendo. Mostra aí o prato. Abra aí que eu quero ver se está comendo mesmo. Sim, tá certo. Natália, por que tu tá sentada na cama? Vá para uma mesa, vá. Vá para uma mesa, que é melhor do que você estar sentado na cama, senão as costas ficam doendo. Miquel, cadê o seu, Miquel, que eu não tô vendo? O celular tá carregando. Cadê o seu aí que eu não tô vendo você comendo?
tô vendo. Pronto, assim que terminar você liga. Ok. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui continuando. Então eu disse a vocês que nessa frase é uma frase de conotação. Ela tem um sentido de passageira, porque a pessoa fica lá no hotel, na hospedaria. Ela não é permanente, ela é temporária. Então a ideia aqui de que a vida é uma estranha hospedaria é que ela é passageira. A pergunta aqui também, para marcar X, pergunta que figura de linguagem foi empregada nessa frase aqui, ó. A vida é uma estranha passageira. Não é uma personificação, porque não está dando qualidade humana a seres inanimados. Não é um trava-línguas, que é uma aliteração. Não é um exagero, então não é uma hipérbole. É uma metáfora, certo? É uma comparação indireta. Ok? A resposta correta é a metáfora. Não é uma metonímia, porque não é uma substituição. Viu? Aí vem agora, de onde se parte quase sempre as tontas. Aí ele perguntou, eu lírico menciona uma partida. A que partida provavelmente se refere? Que sentido é atribuído a esse verso? Então, a morte, muito bem, é a morte, né? A partida é sempre as tontas, é sempre inesperada, a morte. Então aqui é a morte, tá certo? Professor, vou sair aqui rapidinho da aula e daqui a pouco eu volto. Tá bom. Aí vocês vão agora ver aqui, ó, sentido figurado é aquele que tem conotação, aquele que é sentido conotativo, que ele expressa uma coisa além do que é o sentido real da palavra. Aí, pois nunca nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Que sentido é possível atribuir às expressões destacadas nesses dois versos? Pois nunca nossas malas estão prontas. As malas estão prontas para quê? Para que as malas estão prontas? É para viajar? Não, nesse verso ele está dizendo, se referindo a pendências da vida, porque nós nunca estamos preparados para morrer. Muito bem, certo? E a nossa conta nunca está fechada, ou seja, a gente sempre tem alguma coisa para realizar na vida antes da gente morrer, né? Mas a gente nunca vai realizar tudo na vida. Então, a nossa conta nunca está fechada, nunca está em dia. Então, nossas malas também nunca estão prontas. A gente às vezes tem a dificuldade de aceitar a morte, certo? Então, esse sentido é esse que Esté falou aqui, certo? De nunca estar pronto para a partida. Nunca está pronto para a partida. Quem não tiver o livro vai ter que copiar pergunta e resposta, viu? Aí, no caso, vai ter que copiar lá do Google Sala de Aula, que aqui eu já estou resolvendo. Isso aqui eu já estou dando visto. Certo? Hoje são 20 do 5. 20 do 5. Aí tem aqui a próxima questão, que é, olha, ele vai perguntar: pode-se afirmar que as expressões destacadas, né, nossas malas e nossa conta, elas são o quê? Elas são hipérboles, exageros? Não. Elas são personificações? Não, que não são qualidades humanas dadas a seres inanimados. São metáforas, viu? Não são aliterações, porque não são trava-línguas, não são repetição de vogal e não são substituições. Então, são metáforas. Então, as metáforas aí que vocês estão vendo, elas estão aí, essas metáforas estão nessas duas frases, viu? Certo? Então, vou passar aqui na próxima. Aí, quem não tem o livro vai copiar pergunta e resposta lá no Google Sala de Aula, viu?
lá no Google Sala de Aula, tem o livro e pronto. Aí aqui tem no número 2, fazer a frase que seja metáforas. Aí aqui, Esté já corrigiu comigo, não foi, Esté? A quantidade de pernilongos era tão grande, né? Aliás, espera o carro, deixa o carro passar aqui, eu errei aqui. Olha, Trovão, seu gás é R$80 sem dinheiro, lá ver. Então, a quantidade, né? Os pernilongos, aliás, os pernilongos ou a quantidade de pernilongos, tanto faz. Aqui tem várias respostas, viu? Os pernilongos eram uma esquadrilha de aviões zunindo em volta do meu ouvido. Isso aqui é uma metáfora, viu? Aí, isso é uma metáfora aí. Essa é a primeira metáfora. Vamos para a próxima aqui. Vocês vão perceber aqui. Então, que é uma comparação indireta. Esse aí, os pernilongos, eles é uma comparação indireta, ok? Aí é chamado de metáfora. Vamos aqui para... Tinha tanta vontade de participar da corrida que chegar ao final era como ganhar um tesouro, certo? Chegar ao final era ganhar um tesouro. Chegar ao final da corrida era ganhar um tesouro, certo? Então, chegar ao final da corrida era ganhar um tesouro. Primeira aula foi artes, viu? Primeira aula foi artes, teve atividade e teve atividade também para casa. Teve atividade de classe de casa. O sorriso da moça era tão alegre que ela parecia estar em um carnaval de rua. O sorriso da moça, né? Era um carnaval de rua. Aí aqui é outra metáfora, outra frase metáfora. Aí vocês aí peguem e copiem a resposta correta. Quem não tem o livro, vai copiar a pergunta e resposta, tá lá no Google Sala de Aula, ok? O outro era: havia tantos brinquedos espalhados no quarto do meu filho que o lugar mais parecia uma brinquedoteca. Então aqui, ó, muito facinho essa frase. O quarto do meu filho parecia uma brinquedoteca, certo? Aqui outra metáfora, uma comparação indireta, ok? Andar por esta grama macia é como caminhar nas nuvens. Andar na grama macia, andar por esta grama macia é caminhar nas nuvens, ok? Então aqui também tem outra metáfora, e essa metáfora aqui ela é bem fácil. Essa aqui foi bem fácil, certo? Então aqui nós temos essa correção dessa página, certo? Correção dessa página. E vamos aqui para a terceira questão. Quem não tem o livro, copiar a questão e a resposta no seu caderno, viu? E postar no Google Sala de Aula. Tudo tem que postar lá no Google Sala de Aula. Aí aqui, oi. E como você se vê no jardim? Já, Rafaelzinho. Certo. Enquanto isso eu vou fazer a outra aqui, ó. Assinale as frases em que há metáforas, certo? O espelho, o rosto é a alma do espelho. Então aqui tem uma comparação indireta. Olhou seu rosto no espelho e viu as marcas no tempo. Aqui também tem uma metáfora, certo? Então olhou seu rosto
no espelho e viu as marcas do tempo. As nuvens pareciam pinceladas no céu, certo? Qual foi a resposta aí, ô Esther? Nós marcamos a letra A, B, C, E, G, H, I. G-H-I, muito bem, pronto. Então essas são as frases que têm metáforas. O rosto é o espelho da alma, tá fazendo a comparação implícita, indireta. Olhou seu rosto no espelho e viu as marcas do tempo, também tem a comparação indireta. As nuvens pareciam pinceladas no céu, é outra que é outra metáfora, né, que o céu estava muito bonito. Aí parecia uma obra de arte. Aí nuvens escuras se acumularam em um lado da cidade, isso aí não é metáfora. Olhando do alto, o trânsito era uma teia de luzes, está comparando com a teia de luzes também. O trânsito na cidade estava cada vez mais confuso, não tem metáfora. A minha sogra é um doce de pessoa, é uma metáfora. A vida é uma roda viva de experiências e emoções, também é outra metáfora. E acordou neste dia como se um caminhão o houvesse atropelado. Então, essa aí também é outra metáfora. Está dizendo que a pessoa está todo quebrado, né? Rafaelzinho, posso passar? Pronto. Aí agora vai ser as metonímias, certo? Metonímia é substituição, né? Aí a pessoa lê o livro, aí diz que leu o autor. Aí então, ele está trocando o autor pelo livro. Tá trocando o pintor pela obra. Então a gente vai ver aqui, né, qual é a explicação. Ele quer saber qual é a explicação. Então, li Machado de Assis, mas preciso lê-lo novamente com mais atenção para entender. Aí aqui ele está trocando, ele está aqui usando o autor pela obra. O autor pela obra. Machado de Assis é um escritor, certo? Ele escreveu vários livros, então ele está trocando aqui o autor pela obra. Isso é uma figura de linguagem chamada metonímia. Pagaram a fortuna por um quadro de Portinari, certo? Então aqui também a obra, o pintor pela obra, certo? Ou o autor pela obra, tanto faz, né? A obra aí é a tela, né? O pintor pela tela, obra, certo? Então nós temos aqui as metonímias. E agora, depois da corrida, estava com tanta sede que engoliu uma garrafa inteira de água. Aí no caso é o conteúdo pelo continente, certo? Conteúdo pelo continente. Então aqui ele não tomou a garrafa com água com tudo, ele tomou só a água da garrafa. É chamado conteúdo pelo continente. No mundo há ainda muitas pessoas que não têm teto para dormir. Aí teto no sentido de casa. Então ele está falando aí que as pessoas não têm casa. Então é local por habitação, certo? Local por habitação. Então ele está dizendo que a pessoa ali não tem teto, não tem casa, né? Então é o local por habitação. Ele tem músculos de ferro, carrega peso mais do que ninguém no trabalho. Então aqui também, né? O conteúdo pelo continente. Não é conteúdo pelo continente, não. Ele tem músculos de ferro, carrega peso mais do que ninguém no trabalho. Tá no sentido de trabalho e esforço. Ele tá trocando aí, trabalho por esforço, certo? Aí, trabalho por esforço. Oi! Tá não, ela saiu. Aí, tem isso aí. Então, trabalho pelo esforço. Assinale as frases que têm personificação.
As frases que tem personificação. Quais foram as frases aí, Esté? Foi a letra A, letra D de dado, letra E e letra F. letra E e letra F. Aqui são as respostas, viu? Aí essas respostas vocês vão colocar aí, certo? Vocês vão colocar aí. Aí, ó, a pressa é inimiga da perfeição. Pressa não tem inimigo, né? Só quem tem inimigo é um ser humano, ok? O rio parecia organizar por causa da falta da... agonizar por falta da chuva. Só quem agoniza é ser vivo. O rio não é um ser vivo assim, né? É um ser inanimado, certo? A gente tá falando aqui de questão da natureza. Tá falando de questão de ser vivo no sentido amplo, viu? Uma chuvinha miúda caiu no final da tarde, interrompendo o longo período da seca. Miúda só tem ideia de pessoas, então não é. Isso aqui é uma personificação. Uma chuvinha miúda acariciava a plantação ressecada também, né? Chuvinha miúda não acaricia, certo? Então essas são as frases corretas, ok? Então tem aí, vão acompanhando. Quem não tem o livro vai copiar pergunta e resposta e postar a foto lá no Google Sala de Aula, viu? E enquanto isso, que é aqueles questionários, todos os questionários têm que ser respondidos e colocado pergunta e resposta no Google Sala de Aula, viu? Pronto. Aí agora vamos para a próxima aqui, hipérbole. Hipérbole é o exagero, certo? Aí o exagero. E aqui ele está perguntando, ele lê as frases e observando as expressões destacadas. Diga quais são hipérbole e quais são antítese. Antítese é coisa contrária. Hipérbole é um exagero. Nos momentos de espera, medo e felicidade se alteram. Então, medo e felicidade são... deixa eu botar aqui. Opa. Medo e felicidade são coisas contrárias. Então, aqui é uma antítese, certo? Vai cair questões de prova desse jeito, viu? Questão lá do teste. Montanha de dinheiro. Ele ganhava uma montanha de dinheiro. Eu estou morrendo de sede. Isso tudo é uma hipérbole, certo? Uma hipérbole. Então, ganhava montanhas de dinheiro, que quer dizer ganhava muito, muito dinheiro. Eu estou morrendo de rir. Ninguém morre de rir, certo? Aí é uma hipérbole, certo? Uma hipérbole. Aí aqui... deixa eu botar ele para cima aqui. Aí guerra e paz. Como é que pode ter guerra e paz? São coisas opostas. Aí isso é uma antítese, certo? Mundo de esperança. Mundo de planos e esperança é outra antítese. Antítese, viu? Certo? Aí aqui é a antítese, na letra E. Esté, tu já corrigiu essa também? Eu acho que a página 9 tu ainda não corrigiu comigo. Pronto, então bota aí. A página 8, na 6, letra A, é antítese. Na letra B é hipérbole. Certo. É a letra C, hipérbole. Sim. Na letra D, antítese. Certo. E na letra E, antítese. Certo. E aí tem a letra F, demorou 100 anos. Hipérbole. É uma hipérbole. Só um minutinho. Aí aqui é uma hipérbole, demorou 100 anos. Ninguém consegue viver mais 100 anos para ver o show, né?
Então, mesmo porque é impossível, os próprios músicos já teriam morrido, né? Então aqui é uma hipérbole, um exagero. O sobe e desce de emoções, uma antítese. Professor, Oi. a letra E é uma antítese? Mundo de planos e esperanças. Sim, que eu tava pensando, hipérbole não é um exagero? Hipérbole é exagero. Mundo de planos, ele não tá exagerando? Só um minuto já, deixa eu escutar aqui, Esté. Mundo de planos e esperanças. Aqui no caso é mundo de planos e mundo de esperanças. Aí, aqui são coisas opostas. Esperanças e planos. Às vezes nem sempre os planos dão certo. É uma antítese. Sim, senhor. Certo? Aí se ele dissesse assim, era um mundo gigantesco de planos e esperança, aí seria uma hipérbole, viu? Entendi. Professor, Oi, Jada, diga. o Gabriel disse que não vai conseguir ligar a câmera que o celular dele tá carregando e tem que ficar deitado. Certo. Obrigado por avisar. Aí nós temos agora a letra A. Todas essas páginas eu quero respondidas e postadas lá no Google Sala de Aula, viu? Todas essas páginas. Aí vamos aqui agora para a próxima. Leia as frases a seguir e diga qual foi o recurso, né, de estilístico usado para dar sonoridade. Ainda que corre, que pula, que cai. Qual é a figura de linguagem que está nela aqui? Ainda que corre, que pula, que cai. Tá repetindo alguma coisa? É a aliteração. A aliteração é um trava-línguas, como eu já disse. Então a aliteração, ela é esse trava-línguas. Anda que corre, que pula, que cai. Né? Ainda não, né? É anda. Anda que corre, que pula e que cai. Então aqui, ó, tem o que tá se repetindo. O U, né? Deixa eu ver aqui o U no que. O E também tá aqui. O C, né? Então aqui é uma aliteração. Moleque vivido e sofrido não tem mais ilusão. Aí aqui, ó, moleque vivido e sofrido, né? Ele tá vivido, ele tá rimando com sofrido. Não tem mais ilusão. Então aqui tem uma rima. Então aqui é rima, certo? Isso aqui é uma rima, não é uma figura de linguagem, é uma rima. Moleque vivido e sofrido não tem mais ilusão. Aí aqui a gente tá vendo que é uma rima. Então na letra A, esta é a aliteração, letra B é rima. Já contou. Pronto, agora vamos para a letra C. A arara é uma ave rara, pois o homem não para de ir ao mato caçá-la, para pôr na sala. Então, que figura de linguagem é essa aí? Tá se repetindo? Não, a literação não, é o contrário da aliteração. A literação é um som de consoante, é o que é som vocálico. Assonância. É a sonância? É a assonância, muito bem, viu? É a assonância, Miquel, também, viu? Aí, assonância. Aí vem agora a letra E. Se Sansão prepara sopa, sem sal, a sopa será. Se sai a sopa de Sansão sem sal, a sopa insossa estará. Que figura de linguagem é essa? Aliteração. É a aliteração, trava-línguas aqui, ó. Lê aí, Miquel, para mim. Se Sansão prepara a sopa sem sal, a sopa será. Se sai a sopa de Sansão sem sal, a sopa estará. Então, a literação é um trava-línguas. Então, logo, tem aí o S, o prepara, sopa, sem sal, isso, tem muito S aí, viu? Aí, ó, o tempo todo é tempo demais. O tempo todo é tempo demais. Que figura de linguagem é essa aí?
literação? É outra literação também, viu? Outra trava-línguas. Então, a letra E e a letra D são aliterações, viu? Então, vamos lá, continuando. Essa é a página 9. Vamos para a próxima página, que é o uso do advérbio meio, certo? Preste atenção aqui que muita gente erra aqui. Isso aqui cai muito em concurso público, cai muito em... cai muito nas redações. Tem muita gente que não sabe escrever meio. Meio quer dizer um pouco, e meia quer dizer metade. Meia quer dizer metade. Bote aí em cima. Meio significa um pouco, e meia metade. Meio significa um pouco e meia metade. Ela tá meia triste, então ela só tá a metade triste, certo? Então tá errado. Ela está meio triste, então ela está um pouco triste. Então aqui está correta essa frase. Ela está meio triste, certo? Então aqui, ó, tem a nova pizza meio a meio da pizzaria do Tião é uma delícia, certo? Aqui tá dizendo que a metade da pizza é uma delícia. Um pouco da pizza tá dizendo meio a meio, ela é uma delícia. Vamos ler a frase toda. A nova pizza meio a meio da pizzaria do Tião é uma delícia. Inteira, saborosa, satisfaz toda a família. Ela é meia atum, meia mussarela. 2 recheios deliciosos em um só. A união perfeita vem buscar a sua. Então aqui está dizendo o seguinte, que no caso meio a meio, ela é um pouco de uma coisa e um pouco de outra coisa, né? Meio a meio, né? Meio a meio significa um pouco de uma coisa e um pouco de outra coisa. E meia aqui, nesse sentido aqui, meia, ela está dizendo que metade é de atum e metade é de mussarela, viu? Então, tem essa parte aí, viu? Aí vocês escrevem. Então, Esther, você escreve aí, meio a meio significa um pouco de uma coisa e um pouco de outra. E meia quer dizer metade. Entendido esse uso de meio e meia? Sim. Quando eu digo... Entendi, professor. Oi? Eu meia entendi, professor. Aí Jader, ele entendeu a metade, né? Ele entendeu. Eu sei, eu entendi que foi uma brincadeira. Aí Jader tá dizendo a frase meio, meia, aí então no sentido, nesse sentido aí, de meia, ele tá usando metade, né? Metade. Aí metade a porta está meio aberta ou meia aberta? Meia. Na frase está meia aberta ou meio aberta? Meia. Meio ou meia? Meia. Se fosse na prova, você botava a porta estava meia aberta ou meio aberta? Tá meia não, professor. E aí? Meio aberta, porque estaria um pouco aberta. Mas quem vai no interior, aqui, vocês já viram que umas casas têm uma parte de cima e outra parte de baixo? Já viram as portas assim, cortadas ao meio? Aí nesse caso, se você dizer que a porta está meia aberta,
a parte de cima ela está aberta e a parte de baixo ela está fechada, certo? Se for a porta inteira, né? Aí você tem que dizer que ela é meio aberta. Como a maioria das pessoas usa a porta inteira, essa porta que é a metade, ela é mais no interior, então a gente tem que dizer meio aberta, certo? Então vamos lá, aqui tem história meio ao contrário. O que é que significa? Esse meio aí significa o quê? Significa um pouco, certo? Então, história meio ao contrário significa um pouco, ok? Significa um pouco. Então, história um pouco ao contrário. Então, nós temos aqui, essa resposta da letra B. Meio aí significa um pouco. A letra C vocês vão fazer sozinhos. E aqui no número 2 a gente vai colocar meio, meios ou meia, certo? Havia naquele lugar sacola de laranjas colhidas há poucas horas. Meia sacola de laranja. Se você disser que era meio, aí aqui tá um pouco da sacola de laranja, tá errado. Opa, botei meio aqui, mas é meia. Deixa eu ajeitar. Foi no meio página. Foi. Aí é meia sacola de laranja, é a metade. A metade da sacola de laranja foi vista aí. Tava lá colhida há poucas horas. Ninguém nunca tinha visto assim. Ninguém nunca tinha visto ela assim. É meia triste ou meio triste? Meio triste, viu? Que é um pouco triste. É meio desanimada ou meia desanimada? Meio desanimada. Muito bem, um pouco desanimada. Meio. Certo? Professor? Oi. Pra terminar essa página falta só meio página, né? Falta só meio página, Não, um pouco de página, não, meia página, menino. Então, tô Ela estava meio distraída, certo? Ela estava meio distraída, então aqui meio distraída. Então aí tudinho na letra B é tudo meio. Agora vamos para lá, vamos para a próxima. Ele olhou no relógio e levou um susto, os ponteiros já marcaram meio ou meia-dia ou meio-dia? Meio-dia, no caso, né? Meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Meio-dia e meio. Meio-dia e meia, porque no caso aqui é meia hora, certo? É a metade da hora, certo? Se eu disser meio-dia e meio, estou dizendo que é meio-dia e um pouco. Aqui no caso é meia, porque é meia hora. Aí aqui, meio desanimado ou meia desanimado? Meio desanimado. Esté, tá acompanhando aí, Esté? Então na letra C é meio-dia e meia. E letra D, meio desanimado. João esperou por Dolores ainda mais. Meio ou meia? Meia hora. Muito bem, viu? Meia hora. Ok? Então vamos aqui para a próxima página. Na próxima página aqui, capítulo 2, coesão e coerência. Opa, aqui, deixa eu ver, jogar isso aqui fora. Página da unidade 2, narrativas que atravessam o tempo. Coesão e coerência. Coesão é a organização do texto, certo? É a organização da redação, do texto, de uma forma que os elementos estejam bem ligados, um fazendo referência a outro. Eu não posso ter um monte de texto com frases soltas. Oi? Eu não posso ter um monte de texto com frases soltas. Então, eu tenho que fazer um texto bem ligado.
e essa ligação é chamada de coesão textual, certo? Coerência quer dizer que você não pode se contradizer, no seu texto. Então, a coesão é a ligação das frases, dos parágrafos, e a coerência é que você não pode se contradizer no seu texto, tá certo? Isso serve muito para redação, e na prova do Enem, quando vocês forem fazer no terceiro ano do ensino médio, vocês vão ter que saber usar isso aqui. Por isso que já se começa a dar esse assunto no 8º ano, viu? Quando for no 9º ano, vocês vão repetir esse assunto no 1º, 2º e 3º. Aí, quando for fazer a redação do Enem, aí vocês vão usar esse assunto, vão usar essa técnica de ligar o texto, ligar as frases, ligar os parágrafos, para que não tenha elementos soltos. Então, aqui a definição, né? É a organização do texto por meio de ligações sintáticas e de ligação de sentido. Elementos linguísticos que são empregados para garantir a coesão são esses aqui. Advérbios, ontem, hoje, atualmente, proporcionalmente, tudo assim, né? São os advérbios. Pronomes, este, esse, aquele, ele, ela, neste. Pontuação, certo? Pontuação que deve ser empregado, né? As preposições e as conjunções. Preposições são de, para, com, em, sobre, perante, e as conjunções são muitas, mas, porém, todavia, tem quando, enquanto, embora, tem um monte de preposição. Todas elas são usadas na coesão do texto. Ok? Vamos aqui ver a tirinha. Ó, lê a tirinha abaixo e responda. Lê aí, Jader, por favor. Só dizer uma coisa, o senhor tá com visita em casa? Então o quê? Tá com visita em casa? Não, tô não. É o povo da rua que passa. É o povo da rua, eu tô aqui perto da rua aqui, aí o povo fica espirrando no meio da rua. O que o coelho responde com as orelhas? Onde fica a padaria? Aí ele vira pra direita, pra esquerda, Onde ficam as nuvens? pra cima, Onde fica a certeza? pra baixo. Então, aqui nós temos um texto que usa a linguagem verbal e não verbal, certo? A coerência do texto está na relação entre o quê? As perguntas do título, as perguntas e o título e a linguagem verbal, as perguntas em linguagem verbal e as respostas em linguagem visual, as perguntas em linguagem verbal e as respostas em linguagem visual antecipada pelo título, ou os elementos linguísticos. Qual é aqui? Se fosse a questão de prova, vocês marcariam qual? As perguntas em linguagem verbal e a resposta em linguagem visual. Isso, aqui é uma, mas tem duas respostas. E as... Eu acho que marcaria a terceira como prioridade. Pronto. Isso. Então, o segundo pontinho e o terceiro pontinho são as respostas, viu, Esther? As perguntas em linguagem verbal e as respostas em linguagem visual. Tá fazendo a pergunta, ele tá dizendo com as orelhinhas qual é a direção. E as perguntas em linguagem verbal e as respostas em linguagem visual antecipada pelos títulos. Ele diz o coelho que responde com as orelhas. Então aqui ele já antecipou como é que o coelho vai responder. Então seria o segundo pontinho e o terceiro. Agora vamos para o próximo. Os elementos de coesão do texto estão claros, presentes na linguagem verbal, ocultos nas imagens, subtendidos no diálogo entre linguagem verbal e não verbal e explícitos no diálogo entre texto verbal e texto não verbal.
Qual seria a resposta? É o terceiro. Muito bem. Eles estão subtendidos no diálogo entre linguagem verbal e linguagem não verbal, certo? Porque diz assim, coelhinho, onde é que fica a padaria? Ah, ela fica ali, ó, à direita. Ah, onde está a farmácia? Ah, ela está ali à esquerda. Então são os elementos de coesão que estão subtendidos, viu? Estão subtendidos. Aí, oi. Na questão A, se fosse um texto de prova, qual das duas que era para marcar? Na questão A? Porque porque se fosse uma questão de prova, você poderia marcar uma. Sim, aí seria dividida em duas questões. Ou teria a opção de marcar mais de uma questão lá, viu? Se lá no Google Sala de Aula, o formulário, ele dá a opção de você marcar também mais de uma questão, quando a gente faz as questões. Mas até agora a gente só faz para marcar uma, viu? Então, aqui, ó, a utilização do diálogo entre a linguagem verbal e a não verbal provoca um efeito de quê nesse texto? De dúvida, humor, brincadeira infantil ou certeza? É de quê? Certeza. Não, certeza não é. É humor, certo? Aqui não tá na dúvida, né? Isso aqui não tá na dúvida. Ele não tá brincando com criança, né? Então aqui tá errado. E certeza não, certo? Ele tá aqui fazendo humor. É tanto que a gente acha engraçado quando ele diz, onde é que fica a tristeza? Aí ele fica com a cara triste, né? E as orelhas para baixo. Aí dá a ideia de humor, certo? Aí aqui vocês vão responder, né? Onde é que fica a padaria? E aí, Esther? Fica onde? À esquerda. Não, professor. Onde é que fica a padaria? À direita. Ela fica à direita. Tem que botar ela, que é um elemento de coesão. Ela fica à... Deixa eu ver aqui a crase. À direita. À sua direita. Ou à direita do coelhinho. Certo? Onde é que fica a farmácia? Ela fica à sua esquerda. Ela fica à sua esquerda. Certo? Onde é que ficam as nuvens? Ficam lá em cima. Isso, elas ficam lá em cima, certo? Em cima do coelhinho, né? Aí elas ficam lá em cima. E onde é que fica a tristeza? Aqui. Lá embaixo, né? Lá embaixo. Ok? Então, aqui é a resposta. Esther, bota aí, Esther, a resposta. Já estou colocando, professor. Ah, tá bom. E estamos já terminando aqui, viu? Deixa eu falar aqui com Francisca. E vocês vão ter um momento de fazer as atividades pendentes agora. E postar lá no Google Sala de Aula. Deixa eu abrir aqui a aula, Francisco. Professor, Só um minuto, tá? Francisca, terminou a aula. 7º ano, daqui a pouco tem aula de novo, viu? Pronto. Tchau, até já. Pronto, 8º ano. Aí daqui a pouco tem o restante da aula, viu? Esther, deixa João aí na linha para começar a aula dele. Oi? Encerrou, pode sair. Daqui a pouco tem mais aula. Tchau, Jader. Tchau.